Alô pessoal, professor José Carlos, estamos aqui com uma nova dica para a tua aprovação no exame de ordem em Direito Processual Penal. Somos professora aqui no Gran Cursos e fazemos parte do projeto, melhor dizendo, né? Exame de ordem, a carteira é minha. Eu falo nas nossas aulas, a carteira não é minha, a carteira é sua. Você está estudando com afinco, com perseverança e com foco, que é o principal. Você vai ser aprovado e vai conseguir superar essa etapa aí. Mas vamos lá. Hoje a nossa dica é característica da inquisitividade. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Tem muita gente falando aí que com a reforma da Lei 13.245 no Estatuto da OAB, que terminou a característica da inquisitividade, que o inquérito agora tem contraditório. Isso não é majoritário, isso é minoritário. Basta você pegar, inclusive, um dos melhores doutrinadores que nós temos na área, que é, hoje, para concursos para exame de ordem, sem sombra de dúvida, o Renato Brasileiro de Lima, né, da qual eu indico aí para os seus estudos. Tá? Mas vamos lá. Então, o que significa a característica da inquisitividade? O inquérito policial, ele é inquisitivo. Ausência de contraditório. Não tem contraditório e ampla defesa no bojo do inquérito policial. Por quê? Porque é uma fase administrativa da persecutio criminis. É uma fase extra-judício, que não precisa nem sequer existir, porque tem outra característica, dispensabilidade. O inquérito ele não precisa nem existir. Mas e se ele existir? Tem contraditório? Não tem contraditório. Mas professor, e agora a Lei 13.245, que alterou o Estatuto da OAB, a 8.906 de 94, lá diz que o advogado deve sim estar presente aos autos de investigação e também lá na prisão em flagrante. Estar presente não é dizer que tem contraditório. Se ele estiver presente, então não é necessária a presença sempre. Faço minhas as palavras de Renato Brasileiro de Lima. Se ele se fizer presente, ele não pode ser obrigado a não participar. Ele não pode ser dispensado. Ele tem que estar presente se lá ele estiver. Por exemplo, está lá na sede do Ministério Público, é uma investigação criminal direta feita pelo MP. Antes dessa reforma, o promotor dizia, doutor, toma um cafezinho e espera lá fora. Agora não. Pela reforma advinda aí da Lei 13.245 de 2016, no Estatuto da OAB, diz lá, é expresso, o advogado sim vai participar, mas a interpretação, se ele se fizer presente e quiser participar. Mas contraditório não existe. Então, existe contraditório? Não. Por quê? Porque é uma fase que pode ser dispensada, não precisa nem sequer existir. É uma fase que antecede a fase judicial. Você só fala em contraditório e ampla defesa quando eu tiver processo, quando eu tiver denúncia recebida e queixa-crime recebida, se for ação penal privada. Daqui para frente, obviamente, eu tenho que falar em contraditório. Eu não posso ter uma condenação criminal sem observância do devido processo legal. Eu só posso ter uma condenação se eu tiver juiz natural, se eu tiver contraditório, se eu tiver ampla defesa. Isso é o due process of law, o devido processo legal, que você está careca de saber. Mas na fase de inquérito, que é uma fase extra-judício, fora da fase judicial, é óbvio que não precisa contraditório. Por quê? Não tem acusado. Ninguém é acusado em inquérito policial. No inquérito policial, eu tenho a figura do indiciado, do provável autor do delito. Tanto que o inquérito serve para colher prova de materialidade e indícios de autoria. Eu não tenho réu no inquérito policial. Claro que não tem réu. Não se formou relação processual juiz, réu, juiz, juiz, réu, réu, juiz. Não se formou relação processual. Então não há que se falar em contraditório. Cuidado, a única exceção, joga o slide para o aluno aí. Cuidado, a única exceção. Só existe contraditório, está aí no teu material.
Só existe contraditório por expressa previsão legal no inquérito para expulsão de estrangeiro, que está previsto no Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 80. Então, se te perguntarem na prova, volta para mim, se te perguntarem na prova da OAB, existe contraditório no inquérito? Não, não existe contraditório. O contraditório vai ser realizado depois na fase judicial, porque eu só posso ter condenação com observância do devido processo legal. Contraditório e ampla defesa fazem partes desse, é óbvio. Agora, se te perguntarem, existe contraditório na fase, ou melhor, existe contraditório no âmbito do inquérito policial realizado pela PF para fins de expulsão de estrangeiros? Sim, isso está expressamente previsto no Estatuto do Estrangeiro e um decreto que tem incidência para regulamentar isso. O Estatuto do Estrangeiro é a Lei 6.815 de 80, ok? Outra coisa, em decorrência disso, volta o slide, em decorrência disso que nós estamos falando aqui, não pode ser arguída a suspeição da autoridade policial. Por quê? Porque não tem processo. A autoridade policial não tem interesse direto na causa, porque o inquérito pode nem existir. Então, leia o artigo 107 do CPP. Não há que se falar em suspeição de autoridade policial. É fase pré-processual, não é fase processual. Fica a dica, até a aprovação, estamos juntos aqui, professor José Carlos. Até a nossa próxima dica aí para a tua aprovação no exame de ordem. Tchau, tchau.